Se você quiser uma leitura para a previsão de futuro, este vídeo não é para você. Aqui eu farei uma leitura do presente. Mas por quê? Você pode perguntar, eu gostaria de uma leitura para o presente, eu sei o que está acontecendo. Nem sempre. Muitas vezes agimos às cegas, inconscientes das verdadeiras motivações e do que nos leva a determinadas atitudes, inclusive a repetir erros que a gente não quer mais. Vamos lá? Perguntar ao tarô o que nós não estamos enxergando, o que está nos bastidores da nossa vida e a gente ainda não se deu conta. Vou fazer a disposição das cartas e em seguida realizo a leitura. Pagem de paus. O julgamento, olha aqui, está gritando para ser apreendido. A estrela, possibilidade de renovação. Cavaleiro de ouros. Já adianto que aqui vai falar sobre infância e um desdobramento dela no presente. Vamos ver se você se identifica. A sacerdotisa, 5 de paus. Agora, uma mensagem final, o hierofante, ou o papa, somado a cavaleiro de paus. Muito bem. O tarô está te perguntando primeiro, e realmente é para você responder, pensando agora o seguinte. Quando você era uma criança, o que os seus adultos cuidadores, e aí é pai, mãe, professor, madrinha, vizinho, pessoas que estavam no seu entorno que tinham um certo peso para você. Peso no sentido de que você escutava, que eram palavras que você levava em consideração, comandos, enfim. O que essas pessoas falavam sobre você? Dá um exemplo, tá? Ah, mas é tão educada. Ah, mas é tão obediente. Nossa, que pessoa tão atrevida. É tão quieta. Sabe quando a gente vem recebendo adjetivos, qualidades ou defeitos ao longo da nossa vida e alguns nos marcam por toda uma existência, inclusive acabam moldando a nossa personalidade, por assim dizer, o nosso ser no mundo? Pois bem, o tema é esse daí. A pergunta é: quais eram as palavras dirigidas a você e em quais delas você acreditou e não corresponde à realidade? Sim, porque às vezes a pessoa, a mini pessoa, ela é apenas curiosa. Às vezes a pessoa só tem assim um olhar mais aguçado para o mundo e é tida como precoce, como quem se mete onde não foi chamada, né? Às vezes a pessoa é só reativa, não sabe lidar com as emoções muito bem, àquela altura, porque criança realmente não nasce sabendo como lidar com as emoções. Tem adulto que não sabe. Ah, mas que escandalosa, que desequilibrada. Entende? A gente vai recebendo chuvas e chuvas e chuvas de considerações sobre nós que não correspondem, no fim das contas, à realidade. É simplesmente fruto de um momento da sua fase de desenvolvimento ou de uma visão de um adulto traumatizado, equivocado, grosseiro ou na ignorância mesmo, sem informações suficientes para criar alguém. Entende? Então, o julgamento, o pajem de paus, vem te trazer esse regresso à infância. E o que falaram sobre você nessa época? O julgamento vem dizer assim: põe as cartas na mesa. Eu era chamada disso. Sou isso. Eu era chamada disso. É por isso que eu ajo assim, dessa maneira. Tem gente que faz algo de produtivo com as palavras que recebeu, dependendo das palavras. Tem gente que se molda para aquilo e não sai mais do personagem. Por exemplo, tão quietinha, tão obediente.
E às vezes até os elogios eles podem ser problemáticos, porque a pessoa vai criando uma imagem de si em relação aos outros, percebe que ser obediente e ser quieta agrada aos adultos no entorno e cresce assim, com essa impressão, sendo que a pessoa não é nada quieta, a pessoa não é nada obediente. Às vezes é alguém que tem mais parcimônia, mais observadora, mais observador, diferente de ser quieta, entende? E aí acaba ganhando uma fama, introjeta esses conceitos e cresce com a leitura equivocada de si, porque o equívoco já veio antes. O Cavaleiro de Ouros pede um trabalho lento e gradual sobre o que você precisa tirar disso. Quais são as palavras, os adjetivos que você precisa retirar, que foram colocados em você e que não convém. Isso aqui não sou eu, isso aqui tampouco. E colocar nessa sua avaliação adulta o que de fato você é. Porque às vezes a gente passa uma vida inteira fugindo de quem a gente é em função do que disseram que a gente é. Compreende? Muita gente entra em estados de angústia muito grandes e entram em silêncios, e num juízo equivocado sobre si, um mal-estar existencial, porque a figura, a imagem que traçaram dela não corresponde ao espelho. A sacerdotisa pede para que você mergulhe dentro das suas experiências, dentro das reações que você teve. É um trabalho, hein? E por isso que eu disse que é lento e gradual, que é como o Cavaleiro de Ouros trabalha, mas ele trabalha e faz direito. No final, ele cumpre a profecia e entrega, sabe? Junto com a sacerdotisa, então, é um trabalho de muito tempo. E não vai ser uma leitura de tarô que vai resultar nisso de um dia para o outro. Mas é para pensar, é para começar. De repente você já percebeu até, e essa leitura não traz nada de novo. Que bom se não trouxer nada de novo, porque significa que você já percebeu bastante sobre si, né? E a sacerdotisa diz: silencia, falar é prata, calar é ouro, muitas vezes para essa carta. Silencia e também emudece um pouco. Emudece para o que as pessoas têm falado de você, hoje e antes. Agora o exercício que está sendo proposto do tarô é assim: pega, claro, as da infância e soma as que falam de você hoje. Veja se corresponde, porque muitas vezes na vida adulta a gente também recebe. Às vezes no trabalho, nossa, ela sempre resolve tudo. Às vezes você resolveu, estava mais diligente numa certa semana e acaba, sabe, incorporando papéis. Aí daqui a pouco está resolvendo tudo, daqui a pouco as pessoas colocam coisas na tua mão que não te convém, que não são da sua alçada. Compreende? É mesmo para refletir e entender quais são as qualidades da infância somadas à da vida adulta que fazem sentido, que você quer levar adiante, quais são os defeitos que você não tem ou os que você tem e você quer consertar, mas isso vai mexer, diz o 5 de paus, com as expectativas das pessoas em relação a você, hein? Porque como você vai jogar fora o que não te convém, as pessoas vão dizer: nossa, tá mudada. Nossa, mas não era assim. Nossa, mas eu nunca te vi dessa forma. Também tem gente que vai até gostar dessa mudança, esse é o ganho. Mas as pessoas que têm uma visão muito congelada em relação ao outro, não admitem mudanças e tampouco mudam, né? E quem não muda no transcorrer da vida pode ter sérios problemas, porque mudar é saudável, né? Pensar diferente, pensar de um modo e depois de outro, significa que existe uma resiliência, que existe uma flexibilidade para pensar, né? Quando se sabe melhor, se faz melhor, não? Também isso exige um grau de humildade. Quer dizer assim, não, aqui eu me equivoquei. Nossa, talvez não seja um equívoco, mas eu vou adicionar aqui mais esse pensamento ao que eu já tinha antes. Entende? Fazer um bem embolado, por assim dizer, das situações da vida, dos episódios que nos fazem refletir, né?
Dentro dessa experiência, o tarô diz que ela pode ser impulsionada através de um mestre. Mas como assim um mestre? Eu vou nas montanhas do Himalaia buscar um renunciante, sei lá. Não, não. Tô exagerando, claro, né? Às vezes é uma mãe, às vezes é uma madrinha, às vezes é um amigo, às vezes é um parceiro. Se refugia nessa pessoa que te aceita, seja como for, porque conhece tua essência primal. É claro, você não vai mudar de personalidade. Você vai simplesmente se alinhar ao que você entende que você é. Podendo mudar daqui a um tempo, esse seu entendimento. Mas aí vai ser o seu entendimento. Vai ser algo legítimo, não vai ser traçado pelo outro. É certo, é claro, que o eu é montado pelo outro. Como assim? Que maluquice é essa? Claro, um bebê precisa receber. A gente recebe nome, recebe idioma, recebe às vezes uma religião, dependendo da família, recebe modos de ver o mundo de acordo com o ambiente em que a gente nasce, né? Somos ensinados a muitas coisas e isso se agradece, mas a gente também recebe palavras que não encaixam exatamente com o que a gente é hoje. Então a gente agradece a estrutura que foi dada, devolve o que recebeu e que não convém, que é apenas uma viagem do outro, e monta dentro do que faz sentido para a gente, no momento, porque pode mudar mais para frente, o que a gente acha que tem mais a ver, entende? É muito isso. Repetindo, né? Princípios, valores, dificilmente eles vão mudar. Tem coisas assim, sei lá, valores como justiça. Difícil, né? Que uma pessoa que realmente seja justa se transforme numa pessoa injusta. Porque esse é um valor muito aprofundado para se reverter assim. Ah, mas eu conheço uma pessoa que fez isso. Então, possivelmente, ela não era exatamente justa. Muito difícil que uma pessoa muito boa. Eu tô falando já de gente adulta, tá? Que já passou pelo desenvolvimento mais. Ou um desenvolvimento primitivo, né? Muito difícil que uma pessoa boa de fato se transforme numa figura asquerosa. Não estou falando de mover-se em princípios, estou falando de mover-se em relação a qualidades e modos de ser que os outros dizem que você tem e na verdade você não tem, aí você fica agindo segundo os outros falaram, entende? Nesse momento de mudança se aproxima de gente que te aceita como você é, que te conhece de fato e que já desconfia que não é aqui. Fulano diz que você é isso, mas eu não te vejo assim. Beltrano diz que você sempre foi assim, mas eu não percebo que seja dessa forma. Entende? É se aproximar mesmo de alguém que sirva como apoio, que tenha uma palavra de confiança, né? Como o Papa ou o Hierofante, de modo que você, além de fincar os pés no solo firme para esse momento de mudança, você também vai dar uma acelerada nesse processo. Eu espero que essa leitura tenha te trazido algum benefício. Até a próxima!